Boa noite para todos. É uma alegria imensa nós estarmos novamente reunidos em torno dos nossos estudos. Damos a boa-vinda a todos os queridos companheiros aqui presentes. Notamos a presença de almas muito queridas. Que Deus nos abençoe nesse momento, nesse esforço de compreendermos um pouco da nossa realidade e, consequentemente, conhecemos mais de nós mesmos. Nós estamos estudando um trabalho que recentemente terminamos, a Física do Espírito, um trabalho que pretende unir alguns avanços da nossa ciência atual com a espiritualidade, mediante o monismo baldiano, mediante as revelações de Pietro Baldi. Então, nós utilizaremos as lentes de Ubaldi para examinarmos a nossa realidade, examinarmos o que a ciência nos tem dito a respeito do nosso mundo e de nós mesmos, a fim de compreendermos um pouco mais de tudo aquilo que nos rodeia e de nós mesmos. Nós estamos no nosso 8º estudo. Nós estamos estudando a fórmula monista do universo, que o Baldi chamou de grande equação da substância. Quem entrou depois poderá, por favor, nos requisitar o material de leitura das aulas passadas, dos encontros passados, e nós enviaremos a vocês por e-mail. Basta que vocês façam uma requisição através do nosso WhatsApp. E no nosso estudo anterior, nós nos introduzimos na grande equação da substância, a chamada fórmula monista, que é o nosso estudo essencial. É o nosso modelo através do qual nós vamos enxergar o universo, vamos enxergar Deus, vamos enxergar a nós mesmos. Então, nós apresentamos para vocês, no nosso último encontro, esse extraordinário esquema, que é um esquema visual da fórmula monista do universo. Nós seguimos, então, o estudo apresentado na grande síntese, onde o Baldi ele simboliza espírito por alfa, energia por beta e matéria por gama. Espírito, energia, matéria. E nós entendemos que existe um ciclo de transformismo entre espírito e energia, energia e matéria, matéria volta à energia e energia restitui o espírito, fechando assim o ciclo. Esse é o chamado ciclo da substância, o respiro do universo, onde nós identificamos dois movimentos essenciais, um movimento de contração da substância, de retirada da substância do universo divino, formação do universo físico, e depois o retorno da substância através da evolução ao ponto de origem. Este é o grande esquema que une esses três elementos do universo, que nós já conversamos sobre isso, espírito, energia e matéria, como oriundos de um único substrato, uma única substância, simbolizada pela letra ômega, que aqui está no esquema de Ubaldi. Então, tudo está feito de substância, que é o hálito divino, subordinado, então, a um transformismo, e deste transformismo tudo nasce. Tudo é gerado na nossa realidade, no nosso universo. Então, hoje nós vamos penetrar um pouco mais na essência desses movimentos, vamos procurar visualizá-los na nossa realidade para entendermos como é o movimento de alfa para beta, de beta para gama, de gama para beta e de beta para alfa novamente. Ou seja, vamos enxergar essas fases. Então, nós observamos que o ciclo da substância ele pode ser dividido em 4 fases, 4 períodos. O primeiro período, que é alfa, beta, espírito, energia. O segundo período, energia, matéria.
o terceiro período, matéria, energia, e o quarto período, energia, espírito. Portanto, o ciclo da substância está dividido em 4 fases, 4 etapas, 4 períodos. Nós entendemos que o ciclo da substância, na realidade, ele se faz uma onda contínua, sem interrupção, sem solução de continuidade. Uma onda que vai de alfa, passando por beta até gama, e depois retornando de gama a beta a alfa. Então, nós estamos vendo aí uma onda feita de um movimento de contração no primeiro instante e depois a expansão no segundo instante, como toda onda é feita de uma cripta e uma depressão. E nós já observamos, já comentamos isso com vocês, que o ciclo da substância se reverbera, se continua, gerando verdadeiramente um refluir ondulatório que gera toda a nossa unidade. Então, nós podemos enxergar no transformismo fenomênico do nosso universo uma imensa onda nos seus movimentos de contração e de expansão. Por isso, nós vamos aplicar o critério da física de função de onda. E vamos dizer para vocês que isso é uma função de onda. Nós vamos estudar a função de onda mais adiante, né, ao penetrarmos na essência da física quântica. Confesso para vocês que tenho dificuldade para compreender propriamente alguns detalhes, né, dessa complexa entidade, né, chamada função de onda, mas é uma propriedade, é uma grandeza que se expressa em forma de onda. Então, nós estamos dividindo a grande equação da substância em 4 fases e estamos chamando essas fases de função alfa-beta, função beta-gama, função gama-beta e função beta-alfa. Espero que vocês não se assustem com esses nomes, porque está muito fácil de entender, né? Função alfa-beta é um movimento que vai do espírito à energia. Função beta-gama é o movimento que vai de beta a gama. Função beta-gama-beta é o movimento que vai da matéria à energia, né? Gama-beta, e aqui de beta a alfa, o quarto período. Vamos, então, penetrar em cada movimento desse para nós enxergarmos este movimento na nossa realidade, né? O primeiro movimento, que vai do espírito à energia, é um movimento muito natural em nós. É um movimento de criação, onde nós, a partir de um exercício de mentalização, de ideação, nós criamos alguma coisa. Então, a partir da ideia pura, que é alfa, né, que é a substância no seu estado espiritual, nós movimentamos essa substância através da vontade. Portanto, nós enxergamos aí a primeira fase de toda a criação, que é a passagem da ideia pura para a vontade. É o movimento, então, que vai, então, gerar qualquer coisa no universo. É o instante em que a ideação se movimenta. E depois, na continuidade deste movimento, ele se concretiza, se realiza através de beta-gama, né? A função beta-gama. Então, na função alfa-beta, é a fase em que nós estamos idealizando qualquer processo, né? Um arquiteto que vai criar, ele começa idealizando uma casa que depois, então, será movimentada pelo desejo de realizá-la, a vontade de realizá-la. Gera-se, então, um campo de energia que vai favorecer a concretização daquele sonho, daquele ideal, né? Assim, o espírito cria a realidade em que nós estamos imersos, porque a realidade em que nós vivemos, nós vamos entender isso com mais clareza adiante, é uma criação nossa. O universo em que vivemos é uma criação nossa, e ele foi criado a partir desse movimento alfa-beta, em que, então,
a força criadora se dinamiza, a força criadora se movimenta, gera um pulso de vontade de se manifestar, de vontade de se expressar, de vontade de existir. Nesse momento, nós estamos assistindo, então, o movimento espírito-energia. E depois, com a concretização do fato, nós temos, então, o movimento energia-matéria. Então, este é o primeiro movimento, é um movimento que nós concebemos facilmente e que nos dá a entender que tudo que existe parte da ideia, de uma ideia pura, da ideia abstrata, para tornar-se realidade. E o João expressa isso no seu Evangelho ao dizer, né, que o Verbo se fez carne, né, a vontade divina que vem da ideação do Criador se movimenta, gerando então o mundo palpável, o mundo físico, a realidade em que vivemos, né? Sendo o Verbo a energia criadora, o Espírito é a ideação pura e Gama, o universo físico, o mundo palpável, aparentemente exterior de nós, né? Então, esse é o primeiro movimento. Então, vamos analisar com mais detalhes o movimento subsequente, que é o movimento energia-matéria e matéria-energia. É o transformismo que se observa entre a energia e a matéria e entre a matéria e a energia. Esses dois movimentos estão na ordem do dia. São típicos dos estudos da física quântica, onde a física nos demonstra que a energia é passível de converter-se em matéria e a matéria é passível de transmutar-se em energia. Por exemplo, nos aceleradores de partículas, né, aqueles aceleradores imensos, né, que nós conhecemos na Europa, na América do Norte, eles aceleram partículas atômicas, prótons, elétrons e outras partículas a velocidades absurdas, quase a velocidade da luz, e chocam aquilo contra anteparos, e ali se observa, né, o nascimento de novas partículas, a transmutação de energia em matéria e de matéria em energia. Então, é um movimento já muito bem caracterizado pela ciência, esses dois movimentos. Nós observamos isso, por exemplo, no Sol, né, onde o Sol, ao realizar a fusão nuclear, né, ele funde núcleos de hidrogênio para gerar o hélio, há aí uma sobra de energia, né? Há uma sobra de matéria que se converte em energia e irradia, né? Através de ondas eletromagnéticas, luz, calor. Então, é uma energia irradiada a partir de uma transmutação entre energia, entre matéria e energia, muito bem expresso na famosa fórmula do Einstein, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Mostrando nitidamente a inter-relação entre a energia e a matéria, onde nós entendemos hoje, né, que matéria é a luz coagulada, né, a energia colapsada, né? E como a velocidade da luz é um número grande e elevado ao quadrado se torna um número imenso, isso nos traz, então, a ideia da fabulosa quantidade de energia que está compactada na matéria. A matéria é um pacote de energias. Haja vista uma explosão nuclear, né, quando núcleos de urânio, né, são quebrados, né, e é liberado uma quantidade fabulosa de energias, né, que explode na explosão atômica, que são energias contidas na matéria. E aqui embaixo nós temos uma reação também muito, muito típica, conhecida aí dos físicos, e essa reação mostra a interação entre energia e matéria. Aqui nós temos um fóton, que é uma partícula de energia, é a partícula da luz, energia pura, né, o fóton, junta-se a um próton, que é matéria,
e nós teremos um elétron, matéria, um pósitron, matéria, e um próton, matéria. Ou seja, a energia do fóton se transformou em 3 partículas de matéria. A energia do fóton mais a massa do próton, e nós temos massa de elétron, o pósitron, que é o elétron positivo, e um próton, né? Então, basicamente, nós temos aqui a energia do fóton transformando-se na massa do próton e na massa do pósitron, né? Que são matérias. Então, nós assistimos nessa reação à convergência da energia pura em matéria. E se nós fizermos o contrário, né? Um próton mais um pósitron mais um elétron, ou seja, juntamos 3 partículas de matéria, isso dará como resultado uma partícula de próton e uma partícula de energia, o fóton, mostrando então que a massa do pósitron mais a massa do elétron transformou-se em energia pura, o fóton. Então, aí temos exatamente esses 2 movimentos: energia-matéria, matéria-energia, né? Então, aqui nós temos energia, matéria, matéria, energia. Então, esse movimento ocorre aos nossos olhos em diversos fenômenos da natureza e, evidentemente, sem esse transformismo, o universo não existiria. Mas vamos observar agora o 4º e último movimento, que é um movimento que dificilmente as pessoas se apercebem dele, embora ele seja o mais importante da vida. A função beta-alfa. Que função é essa, hein, beta-alfa? O transformismo entre energia e espírito. Onde nós vamos enxergar este movimento? Este é o movimento excelso da vida. É o transformismo que nós estamos participando dele, que é exatamente o que o Baldi chamou de extração cinética, né? Uma extração de uma particularidade contida na energia que se transforma em psiquismo. Portanto, esse movimento ele é exatamente a gênese da consciência, a gênese do psiquismo, onde as nossas energias biológicas estão sendo convertidas em psiquismo, estão promovendo a amplificação da nossa consciência. Então, nós estamos assistindo na grande alquimia da vida uma transformação entre energia e espírito, porque o espírito está crescendo sempre mediante esse transformismo. Observemos, por exemplo, uma criança. Uma criança está dotada de uma atividade intensa, não é? Qualquer criança é difícil de detê-la, ela está quase que em todos os lugares ao mesmo tempo, mexendo em tudo, andando, extremamente ativa. E com o passar dos anos, aquela energia biológica, aquela energia de vida, ela vai se transmutando através da experimentação da vida, ela vai se transmutando em conhecimento, em sabedoria, né? Então, o velho ele vai terminar a sua existência com baixa energia biológica, baixa atividade vital, mas com a sua consciência dilatada através dos conhecimentos que ele adquire ao longo da vida, né? Então, o velho está cheio de experiências, cheio de vida, com a sua consciência dilatada, mediante esta elaboração fabulosa da vida, que é a transformação de energia em psiquismo, energia em matéria, né? Nós vamos encontrar em Ubaldi diversos momentos da sua literatura em que ele nos fala exatamente isto, né? Ou seja, a possibilidade que a vida nos dá de empregarmos todos os recursos biológicos que detemos para o nosso crescimento espiritual. Por isso nós dizemos, né, que a consciência é o grande produto da vida, é a flor mais preciosa que a evolução está produzindo na Terra, é o nosso psiquismo, é o ser,
é o espírito. Este é o herdeiro da evolução. Este que, de fato, irá sobreviver, né, a todo o transformismo fenomênico do universo, porque, no final, tudo resultará em espírito. Então, nós estamos assistindo a esse maravilhoso mecanismo em que tudo, absolutamente tudo que existe, se tornará espírito. Matéria e energia estão se transformando em espírito. Nós estamos numa acelerada via de crescimento espiritual. Por isso, tudo está espiritualizando-se. Essa é a ordem da evolução, a palavra de ordem da evolução. Espiritualização. Conversão de todos os potenciais físicos e dinâmicos em espírito. Este é o grande mecanismo que nós estamos inseridos nele, né? Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem esse transformismo que enxergamos na equação da substância, onde nós, né, identificamos dois movimentos, um primeiro de materialização da substância, formando o universo físico dinâmico, e depois o universo físico dinâmico retornando ao estado de espírito. E se nós queremos, né, seguir a ordem da evolução, estejamos atentos a este movimento excelso de espiritualização. Então, compete-nos investir todo o nosso potencial biológico, todo o nosso potencial físico em espiritualização. Nós temos que espiritualizar todos os valores que detemos. Nós temos que buscar o imponderável. Temos que aproveitar todos os minutos para fazer crescer o nosso ser, o nosso psiquismo. Então é importante estudar, conhecer, e através das relações, né, nós criarmos relações uns com os outros para aumentarmos o nosso interrelacionamento e assim construirmos uma vida espiritual mais abrangente, né? E, sobretudo, nutrirmos-nos dos sentimentos elevados, das virtudes elevadas, para que a gente, de fato, possa espiritualizar verdadeiramente o nosso ser. Esta é a mensagem, então, mais importante que nós extraímos da grande equação da substância. Sigamos, então, observando o funcionamento do nosso universo. Olha que interessante o que a nossa ciência está nos dizendo hoje. Aqui nós temos um esquema de nascimento e desenvolvimento do nosso universo. A ciência nos diz que o nosso universo nasceu de uma compactação de energias. Então, o nosso universo existiu, nos seus primeiros instantes de vida, uma pequena era dominada pela energia, era dominada pela radiação, era beta. Então, o nosso universo nasceu de beta, segundo o parecer da ciência, e evoluiu para a formação de matéria. Gama era dominada pela matéria, onde nós estamos agora. Nós estamos aqui, ó. Estamos nesse ponto, né? Em que o universo, então, a partir da energia, ele se transmuta em matéria. E o que está acontecendo agora com o nosso universo? Ele está retornando à era da energia. A era da energia, né, aqui denominada energia escura, que é a energia expansiva do universo. Então, a nossa ciência identifica na realidade cósmica o transformismo beta, gama, gama, beta. Só que nós sabemos, podemos completar esse esquema? Evidentemente que sim. Nosso universo não vai se deter num amontoado de energias. É evidente que ele vai retornar ao estado de espírito, porque ele veio do estado de espírito. Então, o nosso universo nasceu de um movimento criativo do espírito que se compactou, gerou um movimento de ondulação, formando, então, um manancial dinâmico, a energia gerou a matéria está agora restituindo a energia
a energia restituirá o espírito. Então, na verdade, nós viemos de espírito, passamos por beta, encerramos em gama, de gama estamos retornando a beta e beta voltando ao estado alfa. Fica muito claro aí na evolução do nosso universo o que está se passando, não é? Nós estamos, então, retornando à condição de espírito, ou seja, nós estamos voltando ao estado de espírito puro, onde fomos criados, onde iniciamos a nossa existência. E já estivemos aqui conversando que, através de um movimento de fuga, que o Balde chama de queda do espírito, nós nos retiramos do seio divino, do universo absoluto, nos precipitamos, né, num amontoado dinâmico, o ponto de singularidade, a partir do qual aconteceu o Big Bang, né, aqui representando por este sino que se abre. Geramos a concretude física, o universo material, que agora está sendo desfeito. O nosso universo está em franca expansão, em acelerada expansão. E essa expansão está desmantelando a matéria. Então, a expansão chegará a um tal ponto em que a matéria deixará de existir. Nós assistiremos aí um decaimento da matéria, né? O próton, né, que é a partícula mais estável que conhecemos, também irá decair e tudo retornará ao estado de energia pura para devolver posteriormente todo o potencial contido nesses estados, todo o potencial retornará para o espírito. Então, o espírito se tornará um gigante, porque ele conterá em si toda a potencialidade física e energética contida no nosso universo. E olhe que não é não é pouca coisa não, né? Toda essa energia que nós observamos aí no nosso universo, capaz de gerar galáxias, né? Sóis e mundos, né? Toda essa energia será convertida no estado de espírito. Bem, mas analisemos mais detidamente o movimento da equação da substância. Nós praticamente já anunciamos isso, mas nós observamos, né, no íntimo mecanismo de transformismo fenomênico que os três estados, espírito, energia e matéria, não existem isoladamente. Eles formam uma indissolúvel unidade. Nós não podemos separar espírito de energia e nem de matéria. Onde nós enxergamos matéria, teremos ali a energia e o espírito. Onde vemos apenas a, a energia, temos a matéria e o espírito em potencial, e assim sucessivamente. O que acontece é que nós estamos assistindo a um transformismo através da evolução. Aqui está a linha da evolução, em que partimos de um estado em que alfa é mínimo, o espírito é um mero potencial na matéria, na sua máxima realização, a concretude atômica. Então, ali na concretude atômica, o espírito está em estado de adormecimento, em estado quase que de não ser, estado de potencial. À medida que a evolução vai se processando, alfa vai se engrandecendo e beta vai reduzindo, assim como gama também vai se reduzindo. Então, nós chegaremos a um estado exatamente oposto, em que o espírito será quase que a totalidade da expressão da substância e teremos a matéria como um mero potencial de realização contida no seu íntimo. Mas, ainda assim, essa trindade sempre existirá. Nós sempre seremos seres ternários, porque isso faz parte de um dos fundamentos da criação. Nós já conversamos sobre isso, né? Já estudamos o aspecto ternário do universo, né? O que nos leva a conceber que no universo divino, onde existe o espírito puro,
ali também o ser se expressa como uma trindade. Só que nós não sabemos como se dá essa trindade, não é? Aqui no nosso universo, essa trindade se expressa como o espírito, que é a consciência, a energia, né, o seu dinamismo, e a matéria, a sua forma. Mas no universo divino, o universo divino não está subordinado a formas, então nós não sabemos como é o estado gama na realidade divina, não é? Não sabemos, só podemos ainda imaginar que no universo divino o espírito se manifesta como uma essência e beta, a energia, como um movimento, um dinamismo criador, e a matéria é a substância que o sustenta, uma substância imaterial, impalpável, que o sustenta, né? Então, nós teríamos lá espírito, verbo e substância. Seria a expressão da trindade no mundo divino, né? Refletindo, então, o espírito, o pai e o filho. E nós já estivemos conversando sobre isso. Então, aqui nós temos um outro esquema que pretende mostrar que o espírito, a energia e a matéria estão evoluindo em unidade. É uma evolução uníssima. Então, nós estamos em plena evolução da matéria, em plena evolução da energia, em plena evolução do espírito. Não podemos conceber uma evolução isolada para cada elemento deste. Assim, nós chegamos a uma concepção, numa linguagem moderna, que o nosso universo existe como uma imensa função de onda. O universo é uma onda. Expressa, então, nos seus dois movimentos prototípicos, o movimento de contração da onda e o movimento de expansão da onda. É a onda que mergulha e a onda que sobe ao seu estágio originário, né? Nós vamos caracterizar aqui neste primeiro movimento, o movimento de contração, nós vamos chamar esse movimento de quantização, porque neste movimento a substância divina sofre um processo de fragmentação, de pulverização, onde ela se quantitatiza, ela se torna, então, presa em unidades indivisíveis chamadas quantum. Então, nós estamos pressupondo que a substância no seu estado originário ela não está quantizada, ela existe numa forma contínua, e chamamos isso de contínuo, né? O contínuo se expressa fora do espaço, fora do tempo, e através do movimento de descenso da substância, que nós particularizamos agora como colapso da substância. Então, aqui nós temos um movimento de colapso, um gigante colapso fenomênico que fez com que a substância deixasse o contínuo e se encerrasse no quantum, gerando, então, o universo físico do espaço-tempo. Nós vamos estudar esse movimento com mais detalhes mais adiante, né? Então, na primeira fase do ciclo da substância, nós temos um movimento de colapso alfa, beta, gama, que é a soma da função de onda alfa, beta, mais a função de onda beta, gama. Essa é a primeira fase do ciclo, é o primeiro instante da criação do universo físico, quando então surge a nossa realidade, nasce o universo físico. É um momento, então, que precede o Big Bang. Aqui nós estamos no Big Bang e aqui estamos antes do Big Bang, representando o movimento do espírito à matéria, do anjo ao átomo, da substância do estado contínuo ao estado quantum. E agora nós temos o movimento contrário. E nós vamos lançar aqui um conceito novo para vocês, que nós não vamos encontrar nos compêndios de física, que é o contrário do colapso, que nós vamos chamar de decolapso, onde então estamos assistindo a um processo inverso do colapso. O decolapso gama, beta, alfa, que é a somatória da função de onda gama, beta, mais beta, alfa.
E este é um movimento, então, de desquantificação. Uma palavra também que não existe no nosso vocabulário, mas que se torna pertinente ao nosso tema, né? Então, nós temos, no primeiro instante, uma quantização e, num segundo momento, uma desquantização. Na quantização, nós temos, então, a contração, a involução, a formação do universo físico e aqui o movimento de expansão da substância, um movimento de evolução, o movimento de desmaterialização, o movimento de espiritualização, o movimento do átomo ao anjo, da matéria ao espírito, do quantum ao contínuo. Então, vocês estão diante também de um conceito novo para nós, né? Utilizando a linguagem da física moderna, nós, de acordo com este esquema aí, nós estamos compreendendo que, na verdade, nós estamos caminhando do quantum ao contínuo. E já nós vamos chegar a uns comentários ainda mais pertinentes, porque nós vamos entender que este movimento que fez surgir o universo físico é um movimento anômalo, não é um movimento essencialmente divino. Deus nos acompanhou neste movimento, mas esse movimento é patológico. Então, nós vamos já considerar aqui para vocês, né, a desgosto de muito, que o quantum é a nossa patologia, né? Então, nós estamos tirando aí, né, o charme de modernidade da física quântica e dizendo para vocês, né, que o que é quântico é, na verdade, indesejável. O que é quântico está apartado do divino. O que está quantificado, está subordinado, né, à quantização, não pertence ao universo divino. O universo divino não é quântico. O universo divino é contínuo. Não existe fracionamentos no universo divino. O universo divino é uma entidade contínua. É uma entidade homogênea, uma entidade muito distinta do nosso universo, fracionado no quantum. E nós vamos estudar isso com mais detalhe adiante, vamos estudar o processo de quantização do nosso universo, vamos entrar, né, vamos pesquisar aí a natureza do quantum, estudar o que é quantum, e, enfim, vamos falar com um pouco mais de detalhes desses processos, né? Mas nós estamos aqui, então, já introduzindo vocês em alguns conceitos importantíssimos do ponto de vista da nossa metafísica, né? Que é a metafísica ubaldiana, tá certo? Então, esse é o mesmo esquema da fórmula da substância, da fórmula monista do universo, a fórmula unitária do universo, traduzida numa linguagem mais moderna, né? Então, o respiro do universo está feito aqui de um movimento de colapso da substância e um movimento de decolapso da substância. Um movimento de quantização e de desquantização. E assim o universo é interpretado como uma gigantesca função de onda, de tal forma que é possível aplicarmos todas as fórmulas da física quântica nessa realidade fenomênica que chamamos de universo, né? Então, nós podemos aplicar o Schrödinger, né, a famosa fórmula, né, da substância, podemos aplicar aí as fórmulas de de Broglie e todas as fórmulas da física quântica nesses movimentos fenomênicos do universo, e aí nós estamos trazendo a física quântica para uma realidade espiritual. Mas isso é um assunto para ser desenvolvido mais adiante nos nossos futuros estudos. Vamos, então, resumir os fundamentos do que chamamos mecânica substancial, ou seja, o mecanismo através do qual a substância gera a realidade. A substância fundamenta o funcionamento da realidade. Isso é o que chamamos mecânica substancial. Assim como existe a mecânica newtoniana, a mecânica
quântica, a mecânica einsteiniana, né, relativista, nós podemos falar de uma mecânica substancial, né? E poderemos também, no futuro próximo, desenhar as fórmulas matemáticas que compõem a mecânica substancial. E muitas delas são as próprias fórmulas já desenvolvidas pela física. Por exemplo, a fórmula de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é uma fórmula adequada à mecânica da substância, né? Que se aplica à função beta-gama, gama-beta, mas falta-nos as fórmulas que traduzem para nós a função alfa-beta e a função beta-alfa. Mais adiante nos nossos estudos, nós vamos lançar, vamos ter essa pretensão, né? Eu fico rindo de mim mesmo, uma grande pretensão, de falarmos de fórmulas da função beta-alfa, né? A fórmula da consciência. Mas, então, vamos lá aos fundamentos da mecânica substancial. O primeiro fundamento que move o mecanismo da substância é o movimento. O movimento é a essência da realidade. Sem movimento não existiria o nosso universo. Movimento que se dá, então, entre alfa, beta, beta-gama, gama-beta e gama-alfa. Isto aqui é feito de movimento. O movimento é o denominador comum entre estes elementos, de tal forma que, do espírito à energia, nós temos a primeira manifestação do movimento, o movimento ondulatório. O movimento se faz numa trajetória do tempo. E depois, de beta a gama, nós temos este movimento encerrado em si mesmo. Aqui nós temos um movimento que se fecha, que se encerra e gera, então, um movimento embatumado que chamamos matéria, que é a nossa ilusão de massa, nada mais é do que um intenso movimento num diminuto espaço. E aqui, então, nós temos uma redução de movimento, uma descentralização de movimento, quando a matéria retorna ao estado espírito, e temos uma nova descentralização de movimento, em que a energia faz recrudescer o espírito. Então, aqui o movimento se intensifica mais ainda, aqui o movimento se abre, o movimento decai, né? Aqui nós temos um decaimento cinético, aqui é um movimento ainda mais decaído, uma degradação cinética que gera, então, o ressurgir de alfa, né? Portanto, o movimento é o primeiro fundamento da mecânica substancial. O segundo fundamento é a interação e a interconexão. Esses elementos não existem isoladamente, eles existem porque um interage com o outro interage com um. Portanto, a realidade é feita de interações e interconexões e não de pontos estáticos. E a física quântica já chegou a esta conclusão, né? O universo é feito de interações, de tal forma que os físicos estão chamando isso de uma teia de eventos, uma rede interconectada de evento, onde as partículas elas não são entidades fixas, elas existem onde ocorrem interações. Onde há interação de movimento, ali se dá a pretensa existência de uma partícula quântica, né? Portanto, é feito de movimento. O Kappa já nos dizia isso, né? Que a matéria é uma dança, onde não existem dançarinos, existe a dança. Se os dançarinos pararem de dançar, não tem ninguém dançando, não existe ninguém dançando, existe a dança, existe um movimento. E da interação do movimento, nós temos a ilusão da existência de dançarinos isolados, né? E nós vamos extrair lições extraordinárias dessa propriedade da mecânica substancial, né? Nós vamos entender que nós somente existimos enquanto interação e interconexão. Nós não temos existência isolado.
isolada. Nada existe isolado no universo. Nós somos feitos de interações. Nós somos um complexo mecanismo de interações que forma o nosso organismo físico, o nosso organismo dinâmico e a nossa própria consciência é feita de interações. Interações e interconexões, né? Isso é o que nos faz. Então, nós temos que estar intensamente investidos em interagir, em interconectar, porque essa é a essência da vida, é a essência do universo. De tal forma que na criação divina, o ser só existe se ele interage. Ele só existe se ele mantém interconexões. Se ele não interage, se ele não interconecta, ele deixa de existir. Porque é isso que faz a existência. Essa é a base da vida, né? Bem, outro fundamento da mecânica substancial são as forças contrativas e expansivas, que nós já estudamos também na nossa conversa passada, né? A primeira força contrativa, que gera o universo físico, a força expansiva, a força da evolução, que está destruindo o universo físico, restituindo o universo do espírito. E nós vamos, então, enxergar os ciclos de construções e destruições no nosso universo, reverberando essas forças contrativas e forças expansivas, que vão estar sempre interagindo uma com a outra, sempre interconectadas, para produzir todos os fenômenos que existem, né? Uma estrela é feita de forças de contração e forças de expansão. Nós somos feitos de forças contrativas e expansivas, já conversamos sobre isso, né? E então essas forças vão gerar os ciclos da natureza, todos os ciclos de que se compõe a natureza, que essencialmente são feitos de construções, destruições, que reverberam em novas reconstruções e novas destruições, e assim sucessivamente, né? Por isso a vida se faz de nascimentos, renascimentos e mortes, né? Porque nós estamos reverberando em nós essas forças contrativas e forças expansivas que fazem o movimento da evolução, e já conversamos disso também, né? Que o movimento da evolução, na verdade, não é uma ascensão contínua, ela se faz de uma interação entre movimentos de contração e movimentos de expansão. Portanto, esses são, em resumo, os fundamentos da mecânica substancial, ou seja, o mecanismo, os fundamentos, os princípios que fazem com que a substância, o elemento constitutivo de tudo que existe, gere o nosso universo. Mantenha-nos vivos neste universo. Proporcione tudo que precisamos para evoluir. Tudo que nós precisamos para evoluir está dentro desse conjunto de movimentos, né? Movimento, interação, interconexão e alternância entre forças contrativas e forças expansivas. De tal forma que, repetimos, né? Tudo existe porque tudo é reflexo daquilo que lhe é anterior e daquilo que lhe é posterior. Eu sei que essa minha fala traduz assim uma certa complexidade, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: nós existimos porque somos continuação de movimentos que nos antecederam. E nós, por nossa vez, somos movimentos que sustentam outros que vêm depois de nós. De tal forma que nós geramos uma realidade que chamamos colar de Shiva. Não sei se vocês já ouviram falar do colar de Shiva. Já ouviram falar de Shiva, né? A famosa deusa da tribo védica, né? Da tríade do hinduísmo, né? O Brahma, o Vishnu e o Shiva são os três deuses da trindade védica, e o Shiva sendo, né, aquele que encarna a destruição ou o transformismo do universo. Bem, é aquele Deus que tem aquelas muitas mãos, né? Então, a Shiva, ou o Shiva, o Deus Shiva, ele tem um colar de pérolas, lindíssimo. E este colar tem uma peculiaridade muito interessante. Cada pérola é feita da imagem da pérola anterior. Ele apenas reflete a pérola anterior. Então, ele existe porque ele é o reflexo da pérola anterior. E ele, por sua vez, vai ser
o fundamento da pérola que está depois dele, porque a pérola que está depois dele vai existir por refleti-lo, por refleti-la. E assim sucessivamente. Então, cada pérola do colar de Shiva, ela reflete uma imagem da outra pérola, e que reflete a outra pérola, que reflete a outra pérola, onde a primeira continua com a última e fecha o círculo. Então, uma existe porque a outra existe, porque a outra existe, porque a primeira existe, e assim nós temos a existência de uma verdadeira corrente de elos, né? Elos interconectados, perfeitamente interconectados, onde um gera o outro e o outro gera o um. Não é curioso isso? Né? É muito curioso isso, né? Então, tudo existe porque tudo se sustenta uns aos outros. Este é o significado do colar de Shiva, né? Tudo existe porque uns sustentam uns aos outros, né? E ninguém tem existência isolada. Se você tirar uma pérola do colar de Shiva, ela desaparece, ela não existe fora do colar. E assim somos nós, né? Estamos inserindo num grande colar cósmico, onde nós existimos porque todos existem. Nós somos o reflexo de todos e refletimos todos, né? Nesse movimento de interação, onde nós participamos de uma unidade constituída desta forma, né? É muito curioso isso, é interessante, né? Como que Deus construiu a realidade desta forma, né? E é claro que o fundamento que permite com que tudo isso exista é o amor, né? Porque você deve refletir o outro e deixar que o outro reflita você. E isso é possível mediante os movimentos de doação de cada um. Cada um deve doar a vida, deve doar a si mesmo, a Deus e ao próximo. É um movimento essencial que nos permite existir. Nós ainda não descobrimos isso, né? Vamos estudar isso com mais detalhes mais adiante, né? Vamos entender que se nós não doarmos de nós, nós não teremos existência própria, porque assim está feito o universo. Então, encerrando esse nosso estudo de hoje, nós estamos também terminando os nossos comentários da grande equação da substância. Nós já falamos para vocês que a grande equação da substância resume toda a filosofia de Pietro Baldi, toda a revelação de Pietro Baldi. Nós enxergamos ali a queda, enxergamos a evolução, enxergamos a salvação, né? Enxergamos a queda e tudo mais. Ou seja, enxergamos tudo que precisamos enxergar na grande equação da substância. Ela será, então, o nosso modelo essencial para interpretarmos daqui para frente a física quântica, a cosmologia, a ciência moderna em todas as suas descobertas. Nós vamos utilizar este modelo, daí a importância, né? Nós gastamos bastante tempo discutindo este modelo, porque ele é para nós a nossa chave que nos levará, então, a uma visão transcendente da realidade em que existimos. Então, daqui para frente, nós estaremos sempre nos referindo à fórmula monista do universo, porque ela vai nos dar o entendimento da física quântica, o entendimento da cosmologia, e à medida que nós avançarmos no nosso estudo, nós vamos mostrar para vocês, esse fenômeno está inserido aqui, né, neste aspecto da forma da substância. A forma da substância justifica este outro fenômeno, né? E assim por diante. Esta é a temática, então, do nosso estudo, né? A física do espírito, né? Ela obedecerá, então, a esta grande temática, que é a nossa metafísica, a nossa visão particular da ciência que estamos trazendo para vocês, né? Então, esta fórmula da substância, essa equação da substância, ela é fundamental. Ela é o eixo motor de toda a obra de Ubaldi. Ela é a viga mestra que sustenta a catedral de pensamentos erguida por Ubaldi. Mas ela é muito mais do que isso. Ela reúne todas as filosofias que o homem construiu na Terra. Ela junta o Ocidente com o Oriente, ela junta as mitologias criacionistas com as filosofias evolucionistas. Ela é fantástica, né? Ela consegue absorver todos os pensamentos religiosos.
eu digo sumariamente que ela coloca par a par catolicismo e espiritismo, né? O catolicismo mostrando o processo da criação do homem, né, da queda do homem, e o espiritismo mostrando o processo de evolução do homem, do retorno do homem ao paraíso perdido, né? Então, o Baldi encerra o estudo da equação da substância com esse parágrafo que nós trouxemos para vocês, sob a inspiração de sua voz, onde ele nos diz o seguinte: ela, a grande equação da substância, vos diz que sois consciências que despertam, almas que regressam a Deus. É a concepção bíblica do anjo decaído que reaparece. É a concepção evangélica do Pai, do Filho e do Espírito. É a concepção que coincide com todas as revelações do passado, também com vossa ciência e com vossa lógica. É a concepção de Cristo que pela dor vos redimiu. Essa ideia, tremendamente dinâmica e fecunda, será suficiente para criar uma nova civilização na Terra. Contentai-vos por enquanto. Então, nós não temos nada mais avançado para oferecer a vocês do que esta fantástica fórmula monista do universo. Ela será o fomento da nova civilização do espírito que já está florescendo entre nós. Ela irá reunir, como disse a vocês, todas as culturas e todos os povos, né? Porque ela traz a ideia fundamental da unidade. Portanto, ela é fruto, né? Ela é a transformação de um pensamento divino para nós, né? É a tradução de uma linguagem divina numa linguagem compreensível para nós. Ela nos mostra como é que Deus cria, como que Deus criou e como que Deus está fazendo com que o universo retorne ao seu seio. Estamos assim encerrando o nosso estudo. E estamos abrindo agora Você tem que fechar. Desculpem, viu, gente? O atropelo aqui no final.